Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Então, na aula passada nós acabamos de implementar o terceiro personagem, ou melhor, o quarto personagem, que é o jardineiro. Utilizamos a ArrayList e o for aprimorado para conseguir este recurso. Utilizamos também os métodos herdados da superclasse, na qual o objeto jardineiro herda esses métodos da superclasse, que é o lançar posição objeto, para obter as posições randômicas e serem lançadas no frame. Então agora nós vamos implementar o jogador base. Quem que é o jogador base? O jogador base são esses quatro elementos, quatro personagens que estão aqui à direita do layout. Ok? Então vamos lá. Lembrando que nós temos aqui a visita novamente de algumas maritacas, tá? E essas maritacas fazem um pouco de barulho, né? Jogador base. Então, vamos deixar aqui já implementado. Fim, jogador base. Bonitinho, né? Muito bem. Posição, vamos lá. Posição, jogador base, this ponto, vamos lá. Mesma coisa, se this ponto get objeto lançado, ou seja, se isso já aconteceu, for jogador base, vamos percorrer list, dois pontos, list, jogador base. Aí vem posição, jogador base, recebe. Jogador base, ponto, posição objeto, list ponto, get x, list ponto, get y. List ponto, get y. Mesma coisa do jardineiro, tá? Obtive então as respectivas posições, vou adicionar a minha lista. List posição jogador base, ponto add, posição jogador, ou melhor, add, posição jogador base. Ok? Fim do for aprimorado. Se não, né? O que vai acontecer aqui? Mesma coisa. Obtém os valores x e y randomicamente. For int de i recebendo 0, i menor que 4 e mais. Menor que 4 agora, porque nós tem alguma coisa errada aqui. Depois do for, eu tenho que fechar o if. Então, esse else aqui, vou tirar aqui. Terminando o for, eu também encerro este if. Fim do if. Agora sim. Se não, obtém os valores x e y randomicamente. For int de i recebendo 0, enquanto i for menor que 4
i++. Posição jogador base ponto. Melhor. Jogador base recebe jogador base ponto. Lançar posição objeto. E aí agora vamos colocar os respectivos valores. Então, o primeiro em x é this ponto get largura layout menos this ponto get largura layout dividido por 11. Mesmo esquema das frações, né? Para y começa em 10, agora aqui 80 e this ponto get altura layout menos this ponto get altura layout dividido por 6. Ok? Muito bem. E aí agora eu adiciono esses valores randômicos que foram obtidos para a minha lista. Posição jogador base ponto add quem? O posição jogador base. Fim do for. Mesma coisa agora. Vou identificar this ponto set id jogador base começa com 0. For posição list B, vou chamar de list B, que vai percorrer o list posição jogador base. Obtém as posições, na verdade não seria obtém, né? Obtém as posições, tá certo? X e Y a partir do construtor. Na verdade, essa linha de comentário é o seguinte, ó. Atribui as posições X e Y ao objeto. Vamos colocar aqui, ó, ao objeto jogador base. Jogador base recebe new jogador base. Olha lá, quem que eu estou esperando? O ID jogador base, uma posição em X e uma posição em Y. Então, essa posição em X, ou melhor, o ID fica this.get ID jogador base mais um list b.get x list b.get y. Armazena o objeto jogador base no list jogador base. List jogador base ponto add jogador base. Fim do for. Fim do... Então, olha só. Após o else, nós vamos, então,
printar, desenhar os personagens no frame. Então, como que fica? For jogador base list JB list jogador base. Vamos percorrer essa lista. E aqui dentro, agora eu vou chamar o draw image. G2ds ponto draw image. Então, o primeiro é list jb ponto get image jogador base list jb ponto get x list jb ponto get y, ok? Ponto e vírgula, fim do... Aparentemente terminamos então a implementação do personagem jogador base, que são 4. Recapitulando de novo, se os objetos já foram lançados, apenas recupero a posição que ele tinha. Caso contrário, posição. Caso contrário, lanço a posição obtendo os valores randômicos, definindo aqui alguns valores padrões de início para que ele seja sempre lançado à direita do meu layout, sempre aqui. Vamos ver se isso vai dar certo? Olha aqui, legal? Olha aí, o jogador base lançado à direita aqui do layout. Mais uma vez, vamos ver. Olha só, agora onde eles estão, aqui embaixo. Então percebe que por eles serem randômicos, a primeira vez sempre vai chamar e vai lançá-los numa determinada posição. Depois apenas conserva esses objetos, ok? Muito bem, pessoal. Com isto, então, nós acabamos de implementar o nosso 5º personagem. Agora, não menos importante, falta nós fazermos a implementação da bola. Vamos lá? Um grande abraço, pessoal, e até a próxima aula.